A musiquinha, testando coisa nova. Fala pessoal do Design Instrucional Talks. Esse é mais um episódio sensacional e eu acho que a musiquinha tá meio alta, Diego. Mais um episódio sensacional que vocês vão ter o prazer de aproveitar e de aprender muito. E a musiquinha acabou. Agora, se você não me ouvia por conta da musiquinha, estamos de volta à sua programação normal. Tô aqui com o Diego, cara. O Diego Rosales é um cara que eu acompanhava no LinkedIn. É um cara que eu vi ali distante, ali de forma distante ali no LinkedIn. Sempre comentando coisas interessantes, sempre publicando coisas interessantes. Mas uma coisa que eu gosto de prestar muita atenção no LinkedIn é o teor do comentário das pessoas. Então, toda vez que subia alguma coisa que o Diego tinha comentado, eu notava uma profundidade muito grande ali no próprio comentário. Era um comentário que poderia ser um post. Era muito engraçado, né? E aí, coincidentemente, eu chamei, né, para fazer esse podcast. E a gente descobriu que a gente teve histórias de origem parecida, que a gente vai comentar aqui depois. Mas deixa eu ficar quieto, que se deixar eu falo demais. Diego, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Vai agregar muito. Tenho perguntas muito boas aqui para a gente discutir, para a gente te conhecer melhor. Acho que todo mundo vai aprender muito com você. Passo a palavra para você se apresentar daquele jeito Design Instrucional Talks que a gente conversou. Não tem limite de tempo. Conta as suas experiências. Conta também o que foi aprendizado, o que não foi apenas sucesso, e depois a gente vai elaborando nas perguntas. De novo, brigadão, Diego. The floor is yours. Fala, Alan, beleza? Cara, em primeiro lugar, quem agradece sou eu. Fiquei muito feliz aí de ter sido chamado por você. Acho que a admiração aqui é mútua. É legal quando a gente encontra pessoas que ressoam alguns valores, né? E quando ressoam bastantes valores, então é um puta de um presente ter encontrado assim. O Alan comentou que a gente já se conhece, né? De certa forma, a gente foi contemporâneo trabalhando na IBM, ali no longínquo ano de 2009. Eu tinha cabelo e não tinha barba. A situação aqui deu uns 180. E apesar de lá ser a minha primeira incursão trabalhando com tecnologia, não foi ali onde que eu acreditei que minha carreira ia deslanchar, né, para o caminho que ela tomou hoje. E eu trabalhava como as pessoas falam graveyard shift, né, você trabalha da meia-noite às 8, a gente trabalhava em escala, então muitos domingos eu me despedia dos meus pais ali na hora do Fantástico e ia para o trabalho. De pontos assim muito positivos que eu aprendi na IBM foi uma questão. Eu fui instituído como um team leader backup, né, uma liderança é, reserva, né, e isso aí começou a me ensinar um pouco mais a trabalhar com liderança, a trabalhar com uma conduta um pouco mais voltada para o que eu, né, me tornei hoje atualmente. O inglês, Uhum. sem sombra de dúvidas, né, na hora que você tem um problema lá com o Sim. seu mainframe, você vai ter que falar inglês, vai ter que falar com a Índia, você vai ter que falar com a Austrália, você vai ter que falar com os britânicos, e aí você pode escolher aí qual que é mais difícil. Nenhum é fácil, mas pratica demais o inglês, né? E depois que eu saí da IBM, infelizmente, né, o cansaço ali estava tomando conta, porque é muito puxado. Eu dei uma guinada muito grande de carreira. Eu fui trabalhar no Outback, mas eu estava com essa chama, né, que você começa a ver ali na IBM, principalmente do Lean, ali no meu coração. E apesar de parecer assim, né, quando a gente fala muito do escopo de tecnologia, o que o Outback conta no seu currículo, eu sempre conto em Uhum. entrevista, eu sempre conto quando eu estou dentro de um espaço de mentoria, porque ele foi a primeira vez que eu vi um design de processo acontecendo, principalmente na prática. A gente ouvia muito ali no Outback os números 6, 9 e 12. Eles representavam em minutos, 6 minutos para os pratos frios, 9 para os aperitivos e 12 para os pratos que são quentes. E isso daí é fruto de muito estudo e de desenho de serviço. Né? Desenho, obviamente, para a gente trabalhando nas operações não é contado, mas conforme eu fui avançando ali no Outback, né, eu passei pela vaga de treinador, depois eu fui gerente do Outback aqui, dos dois Outbacks de Campinas, né, tive essa experiência. Aí você vê realmente como isso daí faz diferença e por que é um restaurante que tem tanta fila. Inclusive, né, quem não tiver a oportunidade de abrir um Outback, abre um na frente, porque se você viver da fila do Outback, você já está com um bom público. Foi passando o tempo, eu fui estudar administração e fui trabalhar no mercado automobilístico. Fui trabalhar numa empresa que se chama Valeo, ela é uma empresa que está na cadeia de fornecimento das montadoras. Uhum. Ali a nossa unidade fazia faróis, limpadores, e eu estava estagiando, eu sempre fui muito ativo nessa questão de me colocar assim como liderança de iniciativa.
e de querer, talvez por vaidade, querer ocupar um cargo, ter um crachá importante, né? Falo agora porque eu já passei por muitos aprendizados, né? Como a vaidade ela acabou me guiando a sentar, a encontrar assentos mais altos na hierarquia, mas também ela foi um dos fundamentos que me derrubou, né? Vou contar em algumas partes das histórias aqui para você. E ali trabalhando na Valeo, eu saí de estagiário para o time, né, meu inglês foi notado, então eu fui para o time de importações, né, super legal trabalhar ali, aprendendo muito gestão de projeto com SLA, né, o SLA é o tempo que a gente tem que cumprir algumas entregas muito complexos. Se você perder um embarque na China, só vai chegar 15 dias depois do que você tinha planejado, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu aprendi a trabalhar assim, uma performance de calendário, numa conduta de calendário assim muito rigorosa, né? Isso aí me ajudou muito. Mas eu comecei a observar ali por volta de 2014, 15, no Facebook. Se a gente lembrar, Facebook ainda era utilizado em 2015. Um grande amigo meu tinha saído de Campinas, né, nossa cidade aqui, e foi morar em São Paulo, foi estudar Direito na Sanfran, né, que é o São Francisco, a faculdade da USP de Direito. Mas o cara estava trabalhando com startups. Ele tinha ido fazer um mestrado em Direito na Alemanha e voltou com uma startup que se chama Freeletics e com a missão de nacionalizá-la aqui, tanto traduzir o aplicativo para o português brasileiro, quanto criar uma comunidade. Ele estava ganhando em euro na época. Ele estava vivendo uma vida assim que eu via pelas fotos de tarde na Paulista, tirava uma foto ali no escritório e a gente ali preso naquele horário das 9 às 5. Eu falei, pô, isso aqui me interessa. E o irmão dele, que é um dos meus melhores amigos, o Café, um abraço para você quando estiver me ouvindo, Café, Grande me Café. indicou para ele. Ele falou, o irmão dele, né, o Gabriel, estava procurando e o Café me indicou, ele me chamou, o Gabriel, e ele estava com esse dinheiro aí vindo em euros, ele começou a investir em algumas startups e, cara, ele fez 1, 2, 3 convites, até que chegou um momento assim que o convite dele estava muito intenso e a gente estava passando por uma das seguidas crises do mercado automobilístico. E eu lembro muito da cena do. Dava para olhar lá fora, no portão, o sindicato preparando uma greve e dentro, na mesma cena, o diretor-geral conversando com a gente ali, dizendo, né, os argumentos dele: a gente é mantido pela França, não vão pedir PLR, blá, 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 o isca sachê. Aquilo não estava mais me interessando e eu me fiz uma pergunta: eu realmente me interesso pelo que eu estou fazendo? Na época eu nem carro tinha. Por que eu estou tão, né, apegado aqui ao que a gente chama de segurança CLT? E aí eu aceitei o convite do Gabriel. O último convite dele foi: Diegão, você é a melhor pessoa para vir fazer o que eu estou precisando, mas se você não vier, eu vou chamar a segunda. Eu falei, cara, não vou perder essa chance. E num almoço, falando com a minha mãe e com a minha irmã, disse para elas: estou indo para São Paulo em 10 dias, estou indo morar com o Gabriel. E a resposta dele só foi aquela claque, o garfo e a faca batendo no prato, né? O quê? Tô indo. Surpresa, Coloquei, né? né? Coloquei minhas roupas na mochila, computador. Eu andava com desktop na época, hein? Eu coloquei o computador numa caixa, toquei lá, fui morar com o Gabriel, em São Paulo. E ali a gente teve muito aprendizado. Ali foi meu primeiro contato com o que a gente ouve muito de growth hacking. A gente não sabia o que estava fazendo. Se eu disser isso daqui, eu não vou trazer uma conversa fidedigna. Mas a gente estava orientado pela Alemanha, né, pelo pessoal da gestão lá do Freeletics, a realizar algumas ações. Depois, né, eu fui entrar no mercado de growth, eu entendi por que eles priorizavam dessa forma. A gente teve uma experiência muito legal, não só com esse aplicativo, a gente teve com o outro, na época se chamava WeBeer, que ele era uma mistura de Foursquare, esses apps que, né, você avalia os lugares, ele tinha com uma feature de você poder convidar as pessoas. Então ele veio inspirado naquelas ideias de pub crawl, que acontece muito na Irlanda, que você vai de bar em bar encontrando amigos, Legal. cada cerveja que você toma, você aumenta, né, uma pessoa na turma. E ele foi uma grande faculdade para a gente, porque ele custou R$ 300 mil de investimento para dar direto na água. A gente não acertou em nada, a gente não Nossa. sabia o que estava fazendo. Ele tinha um design muito bonito, ele tinha um front muito bonito. Um dos sócios era publicitário de uma agência grande, se não me engano, era da África na época. Então, esteticamente, a gente tinha um app muito bonito de se mostrar, assim, né, para quem você ia apresentar o que estava fazendo, mas ele não tinha um product market fit. Ninguém queria usar, a gente não tinha uma tese econômica por trás dele, de como que isso aqui vai monetizar algum dia, mas foi um grande aprendizado, né? Eu conto isso aqui, inclusive, com uma grande faculdade.
Dali, a gente teve alguns desencontros, né, com o Ibir ele perdendo fôlego, e aí eu decidi, junto com um dos outros caras que trabalhava ali comigo, que a gente ia montar a nossa empresa e trabalhar com o Growth Hack em si. E aí fomos eu e o Felipe, e mais um sócio, que era o Vitor. A gente fez aí um trio. Eu trabalhei muito com a questão comercial, operações, cuidar do marketing mesmo, fazer ele funcionar. O Felipe cuidando de experimentação e o Vitor ali na ponta final, trabalhando com com data science. Uhum. Ali a gente já estava aplicando a tese do Lean Startup, né, que é o Build, Measure and Learn. A gente estava trabalhando nesses ciclos e a gente teve muita oportunidade. Estou falando aí do ano de 2017 para 2018, onde a gente ainda tinha um mar azul na compra de mídia. Muitas vezes você fazia uma publicação no Facebook, por exemplo, você tinha um alcance orgânico muito alto. Você Sim, colocava dinheiro, então, você tinha um CPM ali na casa de menos de um centavo. Né? A ferramenta mostrava 0,01, mas a gente sabia que às vezes o CPM estava abaixo disso, porque né, tinha uma distribuição, a competição era muito menor do que a gente aqui sim. no ano de 2023 vê. E, cara, foi uma oportunidade legal, assim, de passar por SaaS, por plataforma EAD. A gente teve um cliente que foi incrível trabalhar e muito difícil, que foi um vereador em exercício, um vereador de São Paulo, que foi eleito para uma Nossa. plataforma digital, blogueiro. Nosso trabalho era dar projeção para ele no YouTube, dar projeção para ele no Facebook. E trabalhamos por um tempo ali e a história se repetiu. Dessa vez, né, o Felipe foi para a Alemanha fazer um mestrado e a gente viu que 3, 4 horas de fuso, aí, dependendo do horário de verão, não iam funcionar, mais as aulas de mestrado, não ia dar para a gente trabalhar. A gente não conhecia muito a tese do assíncrono ainda. A Uhum. gente tomou a decisão, vamos passar uma régua, tudo que você puder atender daí da Alemanha de forma remota, fica para você, e eu levo o time para dentro dessa fintech, que está querendo que a gente vá popular o escritório lá, era um dos clientes nossos, e lá vamos nós para a nossa próxima fase. Fui trabalhar numa empresa que hoje se chama TM Quant. A tese da TM Quant é utilizar backtest. Backtest é quando você coloca uma tese de investimento para rodar no mercado passado, na bolsa. Então eu pego, por exemplo, um recorte dos últimos 3 meses e fico investindo ali e Uhum. encontro bons resultados. E a ideia ali era automatizar grandes quantidades de dado para tomar uma decisão no mercado real e investir. E ali foi muito legal. Eu tive a primeira experiência, meu primeiro ano ali em 2019. A pandemia ela achatou um pouco a nossa percepção de tempo, né? Sim. Fui head de marketing, liderei um departamento ali com gente muito genial, muito mesmo. Eu tenho amizade, assim, contato, um carinho imenso para as pessoas até hoje. Mas eu estava com uma dúvida muito grande, né, do que está acontecendo. Não importava o quão eficiente a gente fosse em trazer pessoas interessadas, né, eu ia lá no topo do funil e tinha muito contato com os vídeos que a gente falava, das teses de investimento, eu adquiria pessoas ali para dentro do nosso inbound e convertia, né, para o departamento de vendas começar a fazer a venda do nosso produto, a gente não estava sendo eficaz. É aquela velha história do buraco no fundo do balde, não importa quando você enche, ele vai esvaziar, talvez até na mesma proporção. E aí chegou o fim de 2019, eu chamei meu diretor e falei, cara, deixa eu ligar para algumas pessoas aqui que eu estou trazendo, vou fazer um papel de vendedor, e liguei para um, liguei para dois aqui nesse meu jeito desenrolado, nessa minha maneira de falar. Eu lembro assim, tava meu diretor olhando com um sorrisinho de canto, falei, ixi, lá vem proposta. E veio. Ele falou, Diegão, 2020 quer liderar o comercial? E beleza, aceitei. 2020 me tornei head comercial, né, Legal. da Trade Machine, hoje TM Quant, e montar equipe nova, cara, trazer prospector, trazer vendedor para dentro. E aí, por mais que a gente tivesse aumentado ali de novo a nossa eficiência, trazendo mais clientes, não estava resolvendo a questão de retenção, que hoje eu diria dentro de um escopo de growth, dentro de um escopo de produto, dentro de qualquer pessoa que trabalha com ativos digitais, vai falar que um EAD ou um produto complexo, um SaaS completo de multifuncionalidades, quem não tem retenção está, de certa forma, e no longo prazo, jogando dinheiro no ralo. Uhum. E aí, como que se resolve esse problema? E eu me lembrei de um encontro que eu tive na época que eu tinha a minha consultoria. A gente estava situado lá no WeWork da Avenida Paulista. E eu encontrei com o CEO hoje da PM3, da curso PM3, o Marcel Ah, Almeida. legal. A gente trocou uma ideia, eu lembro que eu fiquei fascinado pelo papo com ele, porque ele falou de produto.
eu falei, quer saber? Chegou minha hora. Eu comprei um curso da PM3, curso de Product Management, e para mim aquilo lá foi como se eu completasse a constelação, o panorama que estava na minha frente. Eu já falava Sim. de marketing, eu falava de CS, eu falava de dados, eu falava de operações, eu falava de tudo que estava ao redor e tinha um pedaço que completava ali, que era a peça do meio, que era produto. E a dor ali da Trade Machine é que o produto estava sendo desenvolvido dentro de um escopo acadêmico. Então, eram pessoas que estavam ali incubadas na Unesp. O nosso líder de produto era um pós-doc do ITA, e a gente não, eles eram um silo, né? Como era o ativo mais precioso, não tinha nem a ideia do marketing, vendas ou qualquer pessoa envolvida com a operação se aproximar de produto. E tanto de informação importante que você tem, que você vai falar com o seu cliente, a mensagem que está no marketing, a mensagem e a troca que você tem no telefone dentro do escopo de vendas, e isso não ser levado para o produto, você está com uma empresa operando, né, em pontos distintos. Foi. E eu me lembrei muito nessa época do mito da caverna de Platão, né? Para quem não conhece essa história, os filósofos conversavam de uma maneira de enxergar o mundo, e essa alegoria ela diz assim que pessoas estavam dentro de uma caverna, né, e elas viam só sombras projetadas da rua lá para dentro. E conforme o tempo foi passando, elas começaram a se desconectar da realidade, aquelas sombras se tornavam demônios ali para elas, alguma coisa. Apesar da caverna estar aberta, ninguém saía por conta do medo daquela projeção da sombra. E na hora que eu comecei a estudar produto, foi como se eu fosse, de uma certa forma, levado para fora da caverna. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, o mundo é lindo. E eu não conseguia mais voltar para a caverna. Isso daí gerou um atrito muito grande na época, porque eu tentei de muitas formas conectar a área de operações ali, tudo que tinha de dados de CS, de marketing, de vendas com o produto, e eu não tive sucesso. E eu cheguei a ter, eu diria que foi meu primeiro burnout. Isso aconteceu num domingo, eu estava passeando com a minha esposa, e eu sou uma pessoa que eu acho que é uma faca de dois gumes a maneira como eu trabalho. Você me Hum. contrata dentro de um contrato aí CLT, né, e espera que eu fique das 9 às 5, das 9 às 6, mas eu não paro de pensar no trabalho, minha cabeça continua funcionando. Muitas vezes eu acabo levando para o fim de semana, que é quando vem grandes insights, né? Você está ali fora do escopo, fora da pressão da entrega, então às vezes vêm alguns insights. E num domingo desses eu estava escrevendo, né, o que eu ia trabalhar na semana, e eu tive comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir uma agitação, eu tive um ataque de pânico. Isso aí me Nossa. desgastou demais. Como as coisas são na minha vida, eu sou uma pessoa muito sortuda. A gente fala muito de tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, não tem jeito, mas eu também conto muito com a sorte. E a minha sorte, ela vai muito em ser essa pessoa. Eu acho que tem muita sorte de você ter me visto, né? Ainda que seja de uma forma que eu estava digitando ali um texto e você me vendo de outra forma, mas eu também eu tenho uma facilidade muito grande em apertar a mão das pessoas, me fazer ser lembrado. E isso me fez ser lembrado pelo Giovanni Lucas, que hoje é head de produto lá na Zup. E um dia, no dia seguinte, ele mandou uma mensagem: estou com uma vaga aqui na Zup, você gostaria de fazer uma entrevista com a gente? E eu, Que com legal. certeza, né? Talvez ali eu ter publicado o certificado da PM3 tenha levantado a lembrança de mim, né? E aí fui para dentro. Cara, a Zup ela já começa a mostrar aqui que ela veio, né? Na hora que você vai fazer a entrevista, a primeira é fit cultural. E a Zup tem, eles renovaram agora, então me desculpem aí, meus amigos Zupers, se eu errar o número. Quando eu saí eram 12, se não me engano, pilares de cultura. Talvez tenham reduzido para 10, tenham dado uma ajustada ali. Mas você faz basicamente, passa por 12 perguntas ali, né, sobre a cultura. E aquilo para mim também serviu como entrevista do tipo, eu quero estar nesse lugar, eles se importam de verdade com isso, né? Se é isso que vocês querem implantar, eu quero ajudar vocês a regar. Que bom que eu fui selecionado e entrei para trabalhar com uma squad, a primeira vez como líder de squad de desenvolvimento de tecnologia, como líder de produto. Meu produto foi a loja de seguros dentro do app do Itaú. Um desafio muito legal ali na época. Eu tive a sorte de trabalhar com WebView. Então, quando você trabalha dentro da tecnologia do WebView, você tem uma capacidade de fazer deploy muito rápido. Então, dava para experimentar, dava para fazer rollout, rollback, sem impactar muito toda a estrutura do app, sabendo que quando você impacta uma estrutura de uma startup é uma coisa, quando você impacta a estrutura do Itaú é mais preocupante, né? Um Então, pouquinho diferente, né? um pouquinho diferente, né? Separei 15 minutos um débito ou uma leitura de... Minha cabeça.
para a leitura de extrato das pessoas, né? Estou Aham. esquecendo palavras básicas aqui. Eu lembrei do elefante, do extrato de tomate. Você causa aí um prejuízo muito maior, né, em questão de marca e tudo mais. Então eu aprendi a trabalhar, eu saí, ainda que a Zup fosse uma startup na época, ela estava passando pelo processo de ser comprada pelo Itaú, eu saí de uma estrutura de startup mesmo, de trabalhar com 30 pessoas, 40 pessoas, para trabalhar com 3 mil da Zup, mais as 90 mil do Itaú. É uma estrutura muito poderosa, muito grande. Então eu aprendi a trabalhar dentro de um âmbito, talvez eu tenha voltado ali no que eu trabalhei na IBM, trabalhar com uma grande empresa. A gente sabe que política de GMUD, né, quando a gente vai fazer uma mudança, mexer no software, você aprende a trabalhar com burocracia de um lado e de outro você está vendo as melhores práticas de qualidade e Uhum. coisas assim que eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte. A gente tinha um time de acessibilidade e o Noilson, se você escutar, vou ficar feliz aqui, então um abraço para o Noilson. Ele fazia parte do time de acessibilidade de pessoas que têm de deficiência visual parcial ou completa, que são desenvolvedores, e eles vão homologar a acessibilidade antes do app subir para produção, antes de você subir uma funcionalidade nova. Que legal. E né, imagina o alcance, né, que um banco tem, como Itaú, 35 milhões de clientes, que legal que a acessibilidade faz parte disso. Aprendi demais com acessibilidade, aprendi muito com qualidade mesmo na hora de soltar, né, um aplicativo, soltar uma feature e saber que ela vai subir, porque o time está confiante nos processos, né, e eu vi muita coisa legal ali sendo construída. E aconteceu em 2021 agora, de chegar um projeto, e aí eu digo muito da minha sorte, da Apple. Chegou para mim um convite para desenvolver, fazer a linha Inception do que hoje é o seguro e proteção com o Apple Care. Apple Care é um produto global que faz seguro de celular, né, de dispositivos Apple, então do iPhone, de iMac, iPad e tudo mais. O primeiro ia ser feito para iPhones, e eu ali, como estava com a loja de seguros, tive uma oportunidade incrível de fazer a linha Inception, né, facilitar uma linha Inception durante uma semana, de ponta a ponta, com 30 pessoas ali, sempre presentes, mas 40 transitando, sempre tem aquelas 10 que entram e saem, né? E fazer um trabalho legal o suficiente para traduzir ali a blueprint no final e apresentar em inglês para a Apple, para mim ali foi um ápice muito legal. E ali na véspera da entrega chegou um momento que a minha esposa estava grávida, né, em 2021, e eu estava voltando de um ultrassom de Uber e começou a pingar muita notificação no meu celular. Falei, derrubamos o sistema. Quando vem muita Deu ruim. notificação, né, você já vai pensar no pior. E aquele trânsito ali na Radial Leste, cara, não tinha o que eu pudesse fazer a não ser esperar, né? Aquele frio na barriga, mas vamos ver. E todo mundo, Diegão, Diegão, Diegão. E a Zup estava anunciando uma licença estendida de paternidade. Então, em vez de 20 dias, que era tradicional, foi estendida opcional para 3 meses. Eu mostrei para minha esposa assim, me arrepia agora, me arrepiou na hora de lembrar. E eu Que falei, cara, legal. vou sim aceitar isso daí. E foi uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida. A Zup foi muito digna em colocar isso daí, né? A premissa ali que eles colocaram no lançamento é em busca de equidade, para o homem saber o quanto que importa estar ali dentro da família. Porque o homem hoje ele tem 3 dias de licença, ele já volta para o trabalho e segue a vida. E estar 3 meses dentro de casa, trocando fralda de madrugada no filhinho assim, foi uma experiência muito edificante, cara. Edifica o Tem que relacionamento que eu tenho com ele participar, né? hoje, participar de verdade. Porque, assim, ser pai, cara, é, é difícil e é polêmico, eu vou dizer, mas é opcional. Isso aí eu tratei até com o meu psicólogo. Você pode, em algum momento, como acontece, sair de casa. Você não gerou uma pessoa dentro de você, né? É, tomar uma decisão e aceitar o compromisso. E esses 3 meses, eles fizeram com que o meu compromisso fosse muito profundo com meu filhinho Muito Alexandre. A legal. coisinha mais linda que eu já vi na vida. E quando eu voltei, em dezembro de 2021, eu estava cansado da nova rotina que minha vida se tornou, e vai ser minha vida, eu vou pensar no Alexandre até o fim da minha vida, né? Mas eu estava descansado e pronto para novos projetos. E eu fui até a Zup, teve uma oportunidade, um evento lá, eu encontrei com o Giovanni, ele me fez uma oferta. Diegão, a gente vai passar por algumas mudanças aqui, e a gestão do iPhone para sempre está disponível, e eu queria te indicar para lá. E eu aceitei. E fazer o iPhone para sempre é uma mudança. Eu vou, por conta de NDA, colocar algumas figuras genéricas aqui, mas eu estava Sim, sim. saindo
de uma loja que faturava algo na casa das centenas de milhares de reais, então vamos colocar um número aqui, 100 mil reais por mês, para uma que estava faturando dezenas de milhões, vamos colocar aqui 30, 40 milhões, tá? E isso daqui muda muito a maneira como a gestão que está ali por cima olha para os projetos. Eu estava em um que eu tinha muita tranquilidade, eu tinha muito menos pressão, não quer dizer que não tem pressão, trabalhar dentro de um escopo como que a gente estava trabalhando, trabalhar em um escopo Lean Startup, de testar muito rápido, colocar muita coisa para rodar, faz com que, mesmo num escopo menor, você tenha que trabalhar com muita agilidade. Mas na hora que eu subi de patamar ali, eu encontrei um desafio bem grande. Hoje eu olho para ele, eu sei que eu coloquei muito no prato, mas eu não troco ele por nada, né? Na hora que eu encontrei com alguns amigos depois de ter saído da Zup, né? Eu fiquei em 2022 ali liderando o iPhone para sempre. Saí de um time de 6 desenvolvedores para, na época, o que era desproporcional até dentro de princípios ágeis, 12 desenvolvedores. É um time muito grande, muito inchado, mas era a ideia de entregar rápido, né? Porque o programa do iPhone para sempre tem uma data muro. Quando você compra um iPhone no programa, você tem 21 meses de parcela para pagar. Ele foi lançado ali no final de 2019, ou seja, as primeiras pessoas que compraram iam obrigatoriamente passar pela nova jornada que eu estava construindo em maio. E eu tinha então de janeiro a maio para fazer uma entrega imensa, que eram as jornadas de troca, devolução e entrega do iPhone, super complexo. Mas, cara, trabalhei com gente sensacional. E tudo que eu aprendi ali em questão de gestão, em questão de agilidade, em questão de relacionamento com stakeholders diversos, e foi muito bom. Mas ali foi um momento também, da mesma maneira que eu encontrei um ápice na minha vida, eu também encontrei uma derrocada. E hoje eu venho falar com tranquilidade, né? Eu fiquei, já faz 8 meses que eu saí, né? Aconteceu em agosto de 2020, eu fui demitido por baixa performance. Eu estava passando por algumas dificuldades internas aqui na minha vida, que era ter o meu filho aqui dentro de casa, eu e minha esposa trabalhando, e a gente não se acertou com o babá, e isso daí não tem jeito, vai cortar o desempenho. Os Sim. 3 meses foram uma faca de dois gumes, porque de um lado eu me conectei demais com meu filho, e de outro me conectei demais a ponto de fazer uma escolha difícil. Eu lembro que para poder fazer a entrega do que se chama esse upgrade aí, né, poder fazer a troca, a devolução ou ficar com o iPhone no programa, eu li o Essencialismo do George McKean. E eu comecei a cortar muita coisa que eu vi que eu estava de excesso na minha vida. Então eu era muito ativo em grupos de discussão, de growth de produto, eu era muito ativo, eu dava mentoria, eu participava de mentoria externa, mentoria interna, eu estava dentro de muitas discussões e eu simplesmente me fechei e foquei no meu desafio e consegui entregar no prazo. Só que depois que foi feita a entrega, número um, eu não estava pronto, beleza, você acabou de gerar um novo filho, e o tanto de dificuldade que isso daí gera, o tanto de novos problemas que isso daí gera, o tanto de débito técnico que você tem que adquirir para entregar rápido, depois você vai ter que cuidar, mas tem a pressão dos stakeholders, como Apple e Itaú, para você construir mais, e a lista de débito vai ficando e formando aquela sombra em você. E depois eu pensei no essencialismo e, cara, foi uma decisão muito dura, mas a minha família é o essencial. Na hora que eu chegar no Sim. cerne, no núcleo duro, eu tinha entendido que minha família era essencial. E não é querer limpar minha barra, eu fui realmente demitido, né? Parece digno dizer que eu escolhi sair, não é essa a história que eu quero contar, realmente. E eu acho muito da hora que você fala isso abertamente, viu, cara? Porque tem muita gente que o orgulho fica ferido. E fere mesmo. Eu também já fui Sério? demitido, você sabe disso, te contei. Sim, E não é fácil, cara. Não é fácil. Eu acho que é 1 milhão de vezes pior quando acabou de acontecer. Aconteceu recentemente. Então, cara, meus parabéns valeu, por cara. conseguir falar disso agora e compartilhar isso com o pessoal, porque a gente sabe, sem querer cortar o fluxo da história, mas isso eu preciso falar, que tem muita gente na mesma situação que você agora, de vários layoffs, tem colegas Sim, próximos meus aí que estão relatando diariamente aí, grupos de pessoas, né? Desculpa interromper, cara, mas precisava é falar isso, disso. cara. Eu acho que é um aditivo super importante e é um dos motivos da gente ter escolhido trocar essa ideia. Eu vim Uhum. aqui com a missão principal de ajudar as pessoas que estão agora, né? A maré baixou e tinha muita gente que estava pelada e nem sabia. É, Eu escolhi por vaidade, porque era muito gostoso encher a boca no churrasco e falar: eu cuido do iPhone para sempre, eu trabalho com a Apple. Essas frases elas refletem muito o nosso ego e o quanto de vaidade que está amparando o ego, mas são coisas vazias. E algo até que, né, é difícil falar assim, dói depois de 8 meses, né, que aconteceu, porque era um lugar que eu estava apaixonado, era um salário e benefícios maravilhosos,
mas eu preciso olhar para isso e assumir que eu tinha colocado muito no meu prato. Se eu não tivesse com vaidade, se eu estivesse, né, com a inteligência que eu adquiri depois de ter aprendido isso, eu não teria ido. Eu teria continuado ali no meu cantinho, num espaço mais simples e aprendendo, aprendendo, aprendendo. Talvez eu estivesse embarcado nesse momento que a maré está baixando, eu estaria embarcado numa empresa que finalizou o Merge and Acquisition com o Itaú agora no fim do ano passado. É um Sim. lugar bom para se estar, né, dado o que o mercado, como o mercado se está nesse momento agora, né, a gente está falando aqui, partindo para maio de 2023, né? Então tá feio o Isso. negócio. Uma das poucas empresas que eu só ouvi falar bem é a Zup, cara. Nunca trabalhei, mas tenho muito amigo, mas muito amigo que, que tá lá na Zup e alguns que Uhum. saíram para tentar coisas mais ousadas, né, Éder? E se arrependeram, cara, que eles amam a Zup de uma forma incrível, assim, eu acho muito legal e tem que ser dito, né? Porque Sim, infelizmente em épocas como a nossa, toda empresa é carrasca e na visão da galera, né? E sim. isso não é verdade, né? A Zup é uma delas. Cara, eu nunca ouvi alguém falar mal da Zup, cara. É realmente uma empresa incrível e a cultura ali. Eu lembro que na ZupCon eu encontrei com um dos fundadores. Já era muito tarde, já tava todo mundo bêbado. Tava eu e ele encostado assim no mictório. Eu só olhei para ele e falei, cara, amo tudo que vocês fizeram. Ele falou, a festa tá da hora. Eu falei, não, amo tudo que vocês fizeram. Que A legal. festa é só um recorte, sabe? Porque eles construíram realmente uma cultura e que bom que eu passei por isso. Essa tranquilidade, essa maneira lúcida de falar sobre isso, porque eu encontrei um terapeuta que veio do mundo executivo. E isso me ajudou demais. Quando você fala com um terapeuta que só tem experiência clínica, ele vai ter, obviamente, profundidade de estudo, mas ele não viveu isso daí. Na hora que eu falo com um executivo, tem muito contexto, então ele me ajudou não só de maneira psicológica, emocional, mas ele também serviu como um coach para eu fazer essa retroanálise e passar e chegar nessa clareza. Então, hoje, eu abro o LinkedIn, às vezes eu vejo foto de evento lá, dói o coração, não tem Uhum. jeito, porque eu gostava de pertencer a isso, e dói não pertencer, mas também passa por, cara, veio o meu aprendizado, que está acontecendo até agora. E eu E a tomei uma sabedoria decisão ali, pura, né, cara? Não é só uhum, conhecimento, né? Isso que eu você tá acho passando é que muito legal. perder é importante. Eu passei por uma vitória pessoal recentemente, e eu com um gosto amargo na boca, né, e eu comentei com minha esposa, vencer nem sempre é só doce, mas venci. É. E perder nem sempre é só amargo, porque a ZUP tem uma premissa de aprendizagem exponencial e ela continua seguindo comigo até hoje, porque eu fui picado pelo bichinho, já tornou parte do meu DNA continuar aprendendo e a minha demissão serviu para aprender, né? Quando eu ouvi meu feedback da demissão, que foi você não faz nem arroz com feijão, caramba, eu me preocupei com tantas coisas complexas e querendo inovar e querendo, caramba, não fiz arroz com feijão. Volta para casa com o rabo entre as pernas e vai estudar, e foi o que eu fiz. E ali, agosto, a gente já estava com férias marcadas para Fortaleza e Copa do Mundo, que é o único evento que eu realmente paro. Eu não ligo para Big Brother, eu não ligo para o Brasileirão, mas Copa do Mundo eu acho muito legal, a festa das nações em Todo mundo dezembro. para, né? Eu falei para minha esposa, volta a procurar emprego só em janeiro. E aí chegamos em janeiro de 2023, com o mercado derretendo, cara. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Fiz, né, algumas coisas, eu usei um pouco de pensamento estratégico e ferramentas que eu aprendi com growth, com produto, com marketing. Apontei elas para dentro de casa, desde coisas que são da escola da administração, assim como SWOT, que me ajudou muito a olhar como eu, né, tirar uma foto de como que eu me encontro ali, né, de janeiro para cá, nessa busca por um novo trabalho. E ferramentas um pouco até. Eu criei metas smart que evoluíram para OKRs que eu acompanho e OKRs que derivaram até para cuidar do pessoal, ir para academia, né, cuidar do meu físico. Porque uma das coisas que me faltavam também era uma questão de cuidar de mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de criar uma divisa clara entre quem que é a pessoa, Diego, pessoal e a profissional. Esse problema também, cara. E aí eu largo a academia, e aí eu largo a terapia, que é muito positiva, eu paro de fazer esporte, e você vira Você aquela vê como uma pessoa. escolha, né? Tipo, eu fico mais tempo no trabalho, eu vou pra Uhum. academia, né? Cara, Eu eu me acordo controlo cedo, muito agora, mas eu já tive muito esse problema. Tipo, a academia espera, depois eu vou. agora eu tô indo. E aí eu vi, qual que me levou à academia? Entre vários fatores, eu encontrei um artigo, né, na verdade, uma reportagem citando um artigo
com 1.500 estudos que pessoas que fazem constantemente academia têm um desempenho melhor contra depressão e agregados, coisas. E eu falei, caramba, cara, como que eu preencho esse buraco que eu tô sentindo, essa tristeza? A gente passou por pandemia, a gente tá passando por guerra moral, ideológica, guerra, conflito mesmo. Isso aqui abala a gente em níveis diferentes, sabe? Tem gente que E nem sabe como, né, Diego? Tem gente que nem. A sim, pessoa tá reativa, a pessoa tá estranha, mas não consegue entender o que tá acontecendo, né? é uma Eu acho que, camada, cara. assim como você, cara, eu sou muito sensível a esses efeitos. Então, cara, na Uhum, pandemia fiquei muito mal. É, antes, durante e depois, eu acho que depois foi mais pesado ainda. E é importante saber disso para você ir atrás, né, de uma solução, né? sim. Terapia, academia, jiu-jitsu, né, cara? Fazer uma comunidade nova, qualquer coisa do tipo. Então, eu faço até um apelo a quem não tá percebendo. Tem amigo meu próximo que tá tipo, cara, não, tá bem, pandemia foi, mas o cara mudou, o cara tá reativo, não Pois tá é. cuidando da saúde, tá tudo downhill, assim, tudo caindo e não, tá tudo sussa. Às vezes não tá, cara, e tá tudo bem, né? Vamos cuidar. Porque a gente está acostumado a trocar o pneu com o carro andando. Ah, E a minha parada, eu vejo como uma anistia a demissão que eles me deram. É a maneira positiva que eu vejo. Porque a pessoa que me demitiu foi uma pessoa que esteve por muito tempo do meu lado, ela se tornou minha chefe com o passar do tempo. Né? Ela já tem muito mais experiência. E eu vi como uma anistia o que ela me disse, o que ela me deu, do tipo, vamos mandar o Diego embora, porque, cara, a gente entrou, a virada para 2023 é a virada da eficiência, eu já não estava mais sendo eficiente. Eu ia ser esmagado hora ou outra, sabe? E foi uhum, bom parar. E aí eu peguei e parei realmente o carro, a priori, por opção própria, eu vou parar para sair de férias, eu vou parar para assistir a Copa, e depois porque o mercado tá demorando para absorver, e sim, beleza, vamos jogar. Essa é, né? Culpe o jogo, não o jogador. Não adianta ficar com raiva do recrutador ou da GUP. sim, sim. O jogo mudou e tá bom, eu tô me adaptando. É um princípio ágil, mas mais que um princípio ágil da adaptação, é um princípio humano. Vamos ver como que o cenário se manifesta e ir atrás disso. E aproveitando o gancho que você mesmo falou, é ter coragem de ser vulnerável, de você parar e olhar para dentro de si mesmo, porque parece bobeira, mas a pandemia pra gente acabou agora na Páscoa. Minha esposa foi viajar pela primeira vez com o baby e foi desde o começo da pandemia a primeira vez que a gente ficou distante um do Nossa. outro. Beleza, que saiu um para o mercado, o outro vai para Uhum. academia, mais distante mesmo, 3 dias, opcionalmente, foi essa vez. E a gente marcou como fim da pandemia, porque já tinha virado normal a gente estar junto 80, 85, 90% do tempo, né, convivendo. E a gente viu que, caramba, a gente foi realmente empurrado para dentro de casa. Sorte de É. quem tem a chance, como nós, de trabalhar com tecnologia, de sentar com o notebook. Parte do nosso trabalho é ter uma câmera e se comunicar e passar mensagens, ideias para frente, absorver o que veio para você e trabalhar. E para a gente foi isso daqui. Então, na Páscoa, agora que marca para a gente assim, né, o fim da pandemia. Então, indico, né, para quem realmente está ouvindo aqui, né, para quem ouviu toda essa minha ladainha até aqui, E agora vem as que perguntas, hein? né, faça um olhar para dentro e busque o que pode ajudar a aliviar o copo, a esvaziar um pouco o copo, porque a pandemia, a guerra ideológica, moral, política, como eu falei, ela encheu o nosso copo e a gente fica reativo porque poucas coisas agora fazem a gente transbordar. A gente é espírita aqui, a gente encontrou um centro espírita perto aqui do shopping e, cara, eu fui lá, vi o jardim, eu falei, eu quero regar. E eu comecei a regar o jardim, ali veio uma lição para mim, né? Eu me ofereci como voluntário. Na hora que eu Legal. tava regando o jardim, eu falei, cara, não importa o tanto de água que eu jogue, eu só vou ver essas flores florescendo quando chegar a hora delas. E eu falei, nossa, a reflexão para mim é querer acelerar tudo. E quando você quer acelerar tudo, você tá fugindo do curso natural das coisas. Óbvio que a gente fala, né, de educação aqui dentro do campo de tecnologia, vai voltar para o método startup, testa, Aham. testa. Eu falei de growth, Proatividade, né? eu falei de growth, tipo, cara, a gente tem que testar o tempo todo e colocar um roadmap de validação rápida já para descartar, não gastar dinheiro. Tá caro fazer teste hoje, mas as coisas só vão seguir o curso da vida. E na hora que eu entendi isso, tô até levitando, cara, não tô nem sentado aqui. Cara, muito bom. Acho que vai ajudar muita gente. E para encerrar essa introdução e começar a parte Uhum, de perguntas, né, de fazer um bate-bola bem rápido, eu quero legal. fazer um desafio para quem está nos ouvindo aqui.
muitas das pessoas que nos ouvem são de tecnologia, mas a maioria são professores, professoras, pessoal da educação que está tentando Uhum. migrar para a tecnologia ou migrar para o design instrucional, que de certa forma é tecnologia também, porque não deixa de ser product design para a Sim. educação. Então fica um desafio aqui. Eu fui anotando o glossário tecnológico que o Diego foi falando durante aqui sua fala, ó, e eu desafio você, se você não sabe o que essas coisas são, seu desafio é saber hoje, pesquisar, e se não achar, me chama que a gente descobre. Ó, SaaS, S-A-A-S, Rollout, que é o R-O-L-L-O-U-T, Rollout do inglês, Deploy, D-E-P-L-O-Y, Feature. Eu não vou escrever, que senão fica fácil colocar no Google, né? Vamos ver o engajamento da galera e a paciência para lidar com as coisas, porque a gente vai falar muito disso agora nas perguntas. Feature, F-E-A-T-U-R-E. Lean Inception, L-E-A-N-I-N-C-E-P-T-I-O-N. O Lean Startup, que é o Lean que a gente acabou de falar, Startup também. Fintech, que é de finanças e tecnologia. Blueprint, e os princípios ágeis, que eu acho que são os mais importantes. Que eu vou chegar num ponto aqui com o Diego, que é exatamente isso, gente. Tem muita gente que eu faço mentoria, Diego, que a galera tá muito orientada nessa mentalidade CLT do metalúrgico. Meu pai foi Uhum. metalúrgico e era assim, ó, se eu derreto ferro, minha função é derreter ferro, cara. Se não tiver ferro para derreter, eu tô sem trampo, eu tô de boa, eu tô ocioso. Então, infelizmente ou felizmente, isso acabou. Pra gente proativa e acelerada igual a gente, não tem problema, a gente vai, sai fazendo e vai descobrindo e tudo bem. Mas tem muita gente sofrendo. Tem pessoas que eu estou fazendo mentoria que eram professoras, eram designers, tinham um trabalho bem fechado no dia a dia e agora são product owners. Então eles são responsáveis Uhum. por métricas. Tipo, ó, beleza, a métrica de engajamento do aluno no curso tal tá baixa, resolva. Não tem uma definição de trabalho, não tem a etapa do passo a passo, as estratégias, o que vai ser. Não, você é responsável pela métrica, amigão. Resolva. Navegue a empresa inteira, converse com a faxineira se for preciso, mas essa métrica tem que subir. E isso engloba tudo que eu quero perguntar para o Diego. Né? Mas Legal. acima de tudo, por que eu não interrompi o Diego e não interrompo convidados mais tecnológicos como o Diego para apresentação de coisas técnicas e tudo mais? Porque exige paciência. Né? Se você é um designer instrucional, um gerente de produto, product owner da educação, por exemplo, você vai ter que conhecer pessoas como o Diego, experts, especialistas em áreas diversas, entender, criar um raporte ali, trocar uma ideia, saber do que a pessoa está falando, perguntar quando não sabe, e conseguir tirar alguma coisa disso. Agora, você não consegue ouvir um podcast até o final, ouvir uma baita história legal dessa, e depois pesquisar as palavras, eu acho que a habilidade está lá mais no começo, é uma habilidade mais primária, que é paciência, prestar atenção, sentar o bumbum ou lavar uma louça com foninho de ouvido, né? Então, tendo dito isso, puxar da orelha de muitas das pessoas que vêm na mentoria comigo, e às vezes nem precisa de mentoria, precisa só de uma paciência, ouvir um podcast bacana. Eu vou mandar esse podcast para muita gente, com certeza. Desafio dado. Agora vamos às perguntas, Diego. Vamos fazer um bate-bola. Eu anotei algumas perguntas com base no seu LinkedIn, mas conforme você foi falando também, eu achei coisas bem pertinentes para a gente conversar. Uhum. Primeiro, a gente estava falando lá da IBM, a gente era operador de mainframe, né? Para quem não sabe, Sim. mainframe é aquele baita computador gigantesco que processa os dados das empresas. Geralmente quem tem muito disso é a IBM, mas algumas outras empresas têm também. E aí, Diego, eu queria que você contextualizasse, cara, como é que é esse trampo na IBM, brevemente, assim, só o contexto desse trampo, e como isso se relaciona com pessoas que estão em cargos de analista, em cargos introdutórios. Porque a grande reclamação que eu tenho, cara, é assim, ó, legal, você fala de product ownership, você fala de liderança, você fala de gestão de produtos, mas eu sou analista pedagógico numa escola pequena. Como que eu vou ter acesso a Uhum. isso e ter uma visão de negócios? Como que eu vou ter proatividade para começar a desenhar os processos da minha escola ou desenhar os processos da minha empresa em termos de treinamento ou em coisas do tipo. Então eu queria que você contextualizasse como que num trabalho de introdução, um trabalho mais de cargo mais júnior, você ainda consegue ser proativo ou consegue enxergar esses conceitos mais elaborados de service design, desenho de serviço, desenho de processos, para almejar um cargo legal desse de estratégia e de gestão que você chegou, se é que é possível, né? Conta mais para esse pessoal aí. Claro, cara. É, passaram várias coisas pela minha cabeça quando você me fez essa pergunta, mas eu poderia te dizer que é ter a habilidade de ser curioso e, ao mesmo tempo, estar consciente que você não vai ter as suas respostas
no tempo que você quer e talvez nem vai ter todas as suas respostas. Como que isso significa quando você está num cargo que você está em um cargo de introdução, um cargo operacional? Todo mundo dentro de uma empresa, dentro do capitalismo, é uma engrenagem. Ela é uma engrenagem pequena ou grande, não importa, né? Pequenas engrenagens também movem muitas coisas, mas elas fazem parte de um grande sistema. Então, o primeiro conselho que eu posso dar é como que você, qual que é o, né, se chama pensamento sistêmico, como que Uhum. você, inserido, fazendo o que você faz, gera valor dentro do sistema maior, dentro de, tô falando de uma escola pequena, se você é um analista ali educacional, você está gerando valor dentro de um sistema maior. Depois que você começa a entender, você começa a perguntar os porquês. E aí foi o que você falou. Você está aqui trabalhando como um PO, você tem que perguntar. Você tem que estar conectado com tudo que está ao seu redor. Essa curiosidade, essa fome por saber, eu diria que ela é a resposta que funciona tanto para quem está sentado num cargo operacional, está iniciando a carreira, está reiniciando a carreira, quanto alguém está fazendo uma gestão dentro de um projeto grande. Muito bom. E ainda falando de desenho de serviço, desenho de processo, você falou de uma coisa que Uhum. é build, measure e learn, né? Que Uhum. são três pilares aí, bem legal. Comenta para o pessoal, assim, no geral, o que é o desenho de serviço e como que a gente pode pensar nesses pilares de construir, medir e aprender. A resposta para o pilar de construir, medir e aprender é se você demorou muito para lançar alguma coisa, porque você tinha com vergonha, estava com vergonha porque você lançou tarde demais. Mais vale você ter algo. Eu estou falando aqui, gente, muito provavelmente o público aqui está muito voltado para lançar um EAD. Mais vale você lançar uma aula que não está com todas as horas que você queria, que não está com estrutura de som, câmera, vídeo e material complementar, mas que você consegue lançar, o build, construir isso daqui. Uhum. O measure, você fala com as primeiras pessoas, vai entender, vou medir qual que é a reação delas e aprender, e aí você cria um ciclo, vale mais a pena ser rápido nesses ciclos do que caprichar, caprichar e ficar com o seu projeto como se fosse um pet dentro da gaveta. O design de serviço, você ia perguntar? Não, é o famoso colocar a bandeira na lua, né? Tem que chegar primeiro ali, né? Exato, exato. E quando eu falo de design de serviço, eu vejo que hoje, dado o mundo que a gente está vivendo, temos que ser profissionais multifacetados. É muito difícil hoje colocar o Diego numa caixinha. E isso é bom por um lado, quando eu estou participando de um processo de recrutamento e as pessoas conseguem ver essas habilidades. Se eu chegar até a parte que fala com o recrutador, eu fico feliz, mas Uhum. isso é ruim por outro, porque eu sou meio que um pato. Eu meio que nado, ando, voo, mas não faço tudo tão bem. Também, É, também. uma das Eu habilidades tô- que eu gosto muito é o design de serviço, ou design thinking, que vem da escola do design. Então, apesar dos nomes em inglês, o neologismo ele está muito presente agora, eles até trazerem uma questão de rejeição, né? Na hora que você ouve, as pessoas ficam um pouco de rejeição, com medo, ou não cria tanto interesse. Mas aqui vem da disciplina de design, que é, dentro do design thinking, tem lá os seus pilares e uma delas é que tem que ser evidente. Então, quando eu falo do design de serviço, eu estou dando evidência para o que eu estou fazendo. Você falou ali de blueprint, né, para colocar no glossário da galera, é eu colocar num mapa quadriculado, como se fosse uma batalha naval, com setinhas ligando onde que a pessoa, o nosso cliente, onde que é o nosso usuário, né, o nosso aluno, o usuário do nosso produto digital, ele inicia a jornada com a gente, quando ele aperta um botão, o que, que acontece? Isso daqui acontece com a gente que publica a aula em AD, isso aqui acontece com a gente que faz o app, né? O que, que esse botão faz? E aí, quando você, né, vai lá pro eixo Y, você aprofunda, são as ações que estão acontecendo em bastidor, e quando você sobe no eixo Y, você está voltando ali para a superfície, que é tela e usuário, e caminhando no eixo X, é de A para B, né? O que, que você iniciou, né, de jornada e como que você terminou. Existem vários caminhos, obviamente. O design de serviço ajuda a gente a colocar, a evidenciar, a criar um artefato para o que é que a gente quer que aconteça. Isso, para quem analisa, você falou aí, né, são pessoas que são analistas, ajuda muito a entender onde que existe problema. E eu começo a fazer pergunta, pô, o que, que acontece, né, que meus alunos eles não comentam no fim da aula. Eu termino a minha aula, eu coloco, pessoal, coloquem as dúvidas, vocês que aprenderam esse conteúdo, eu quero que vocês me contem uma história. O problema pode ser no serviço aqui, na maneira como eu estou falando, eu posso falar isso aqui no meio da aula ou no final, dá para testar, ou pode ser mesmo
no produto que a gente está usando ali, clicar em comentar talvez não seja tão confortável. E a gente Uhum. começa a fazer perguntas e procurar essas respostas, né? O design de serviço ajuda a evidenciar. Muito legal. Essa proatividade, né, cara? E às vezes eu fico até meio frustrado, porque você falou assim, ah, é a curiosidade, tem que ser curioso, proativo e tal. Em alguns momentos eu sinto que a proatividade e a curiosidade são coisas que não se ensinam, Não. né? É assustador isso, porque assim, eu pego todo mundo que gravou podcast aqui comigo, por exemplo, tem quase 30 pessoas, 30 e poucas pessoas. E aí você pega as histórias dela, tudo gira em torno de proatividade e curiosidade. Uhum. E aí você fala para alguém numa mentoria, por exemplo, e não é uma crítica negativa às pessoas que não são proativas nem curiosas, ou que não se acham dessa forma. Mas é uma questão de timidez, é uma questão de outros aspectos da vida da pessoa, que a pessoa tem medo de pensar, por exemplo, será que eu questiono a troca desse clicar e comentar? Eu acho que eu nem deveria questionar isso, né? E a Sim. gente tem muito disso na América Latina, cara, e eu vi muito disso também na China, né, de países menos desenvolvidos ou que foram colonizados ou abusados de alguma forma por outras nações, as pessoas têm essa questão de insegurança. Assim, eu acho muito interessante analisar isso e a gente tem que superar isso, né, meu? Tem que ir para Sim. frente, porque a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso, Diego. Inteligência artificial chegando, pegando todo mundo aí de surpresa. O pessoal já está criando curso, criando e-book, tendo assistentes aí com agentes de inteligência artificial que fazem seus próprios prompts, né, que se perguntam as coisas e tal. E aí ficam me perguntando, e eu falo isso nos cursos que eu dou também, mas a questão é, você acha que o futuro do trabalho vai mudar muito? Eu tenho certeza que vai, mas quanto que vai mudar? Né? E você sendo da área de produtos e de growth hacking, quanto você acha que o novo profissional vai ter dessas áreas, né? E aí para ilustrar, eu volto para aquele exemplo do Product Owner. Hoje, quando a gente Uhum. fala de Product Manager, Growth e tudo mais, você não tem uma tarefa que você vai acordar de manhã, o Diego pode confirmar isso depois, né? E ó, sua tarefa hoje é escrever 3 copies, 3 textos para anúncio, criar 3 imagens, enviar esses vídeos no YouTube e é nóis, pode ir para academia. Não é mais assim. Hoje é assim, ó, temos um problema de métrica tal, temos um problema de engajamento, o site está fora, as margens do desenho ali da landing page não estão mais batendo, se vira. Como você vai chegar lá, pouco importa, tem que ser ético e legal, né? Mas pouco importa, né? E isso que algumas pessoas têm dificuldade de entender e até aceitar. Aí a minha pergunta, tendo contextualizado, você acha que o futuro dos profissionais, de certa forma, vai ser quase que tudo assim, meio incerto, meio orientado à métrica, meio livre assim para agir de formas diferentes? Ou vai ter uma outra visão ainda que talvez a gente não tenha visto? Vou trazer uma citação da Globo aqui. O futuro já começou. Eu não acho que vai ser. Eu acho que não vai Boa. ser. Eu acho que já aconteceu, tá? Você Uhum. falou aí do AGI, né? Do agente que faz. Você dá uma ação, ele já consegue agir sozinho. E eu me pergunto, né? Cara, já começou. Eu assisti uma entrevista do Sundar Pichai, que é o CEO do Google, no 60 Minutes da BBC, foi semana passada. E tem um momento ali para mim que, tipo, valia quase toda a entrevista, né? Ele é um momento que ele diz: preparem-se para o que está acontecendo a nível de quebra de paradigma, porque a entrada da inteligência artificial, como ela está acontecendo, ela pode ser tão representativa quanto a descoberta e a utilização do fogo pela humanidade ou a invenção da eletricidade. Está passando por uma quebra de paradigma imensa. Eu me pergunto todo dia, e um dos motivos da maré ter baixado é porque as empresas já viram que vai ser mais eficiente contar com inteligência artificial em vez de contar com pessoas, né? Porque ela é muito mais eficiente. Estou falando, né? Falei aqui no começo do nosso papo da era da eficiência, marcado Uhum. por 2023. Então, sim, o futuro já começou, vai mudar muito, não sabemos como. Meu filho, que tem 1 ano e 8 meses hoje, vai viver, e aí estão os empregos do futuro, né? Com o Sim. que ele vai se ocupar, não sei nem se vai ser emprego, né? Se o modelo capitalista vai perseverar, né? Dada a tamanha eficiência. Mas olhando para agora, o que a gente tem em mãos, falando do modelo GPT-4, ele é muito bom para executar ordens, e ele é muito bom para encurtar caminho. Hoje, por exemplo, eu vou escrever ah, conteúdos que vão permear o meu trabalho, seja documentação de
de produto, seja documentação de discurso de vendas, o GPT ele já faz 80% do trabalho para mim. Eu Sim. adiciono nuance. Para mim, a palavra-chave que vai mudar aqui, quem continua perseverando e quem embarca nessa onda, é o nuance humano que a gente consegue dar. Porque ele ainda depende, o ChatGPT, da nossa inserção, né? O que a gente chama de prompt. A gente tem que fazer Uhum. um input ali dentro. E esse input, ele vai ser rico ou pobre. Você pode chegar lá e falar, cara, fale para mim como fazer um curso de criar galinha com quintal de concreto. Ou você pode ter um database com 12 galinhas já testadas É. e saber como que elas funcionaram e inserir lá. E esse nuance, né, eu fiz uma brincadeira aqui com galinha, mas o nuance ele ainda está na relação interpessoal. O GPT não consegue ainda, apesar dos agentes se tornarem no futuro muito próximo, a gente vai conseguir conversar com as máquinas e as entrevistas acontecerem, mas a captura da nuance ainda é nossa. A gente está falando de design instrucional, a gente falou do ciclo de construir, medir e aprender. É muito importante que quem está por trás de medir e quem está por trás do aprendizado esteja realmente conectado com muita empatia com cada um dos seus usuários, com cada um dos seus alunos, porque é isso que vai fazer a diferença nesse momento entre quem está usando direito o chat GPT e o futuro que já começou e quem vai acabar ficando para trás, porque quem está usando vai ser mais eficiente, ponto. Cara, o futuro já começou mesmo, sem dúvida. E enquanto você falava, eu lembrei de uma aula até que eu tô gravando, que tem um curso de chat de inteligência artificial, na verdade, né? Tem a pós-graduação da Descomplica, mas eu tô Uhum. gravando o meu próprio curso, especialmente de inteligência artificial generativa. E a parte ética, né, a parte mais funcional, todo mundo pergunta disso, cara. A galera, mas e aí, meu trabalho e tal, eu sou designer, o que vai acontecer? Assim, vai agilizar muito esse trabalho, mas ainda exige, o oráculo tá lá, cheio de informação, mas o oráculo não tem propósito, né? É, Essa é a frase que eu usei lá, tipo, o oráculo não tem legal. objetivo nenhum. Tá lá, cheio de informação, né? Mas se você não disser, eu quero um site assim, 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 meu curso para criar galinhas são de galinhas casé, sei lá, meu pai que entende de galinha, são de galinhas caipira de ovos laranja e as pessoas que vão comer são assim, 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 e o objetivo final é esse. Se você não der esses parâmetros, ela não vai fazer isso, porque ela não tem essa proatividade, porque o objetivo dela não é criar o seu produto, criar as suas coisas, agilizar o seu trabalho. Então, ainda, mesmo que tenha um agente 3D aqui no mundo real, vai ser muito difícil ainda definir, ele ter os próprios objetivos, né, esse agente. Então, vai precisar de pessoas para desenhar prompt, para criar narrativas, para desenhar processos, né, e serviços para esses novos robôs que vão chegar, ou para essas máquinas que estão aí, para haver uma comunicação interdispositivo, né? Que Sim. intradispositivo, o chat GPT é sensacional. Dentro do próprio computador, ele programa, vai lá, testa o programa e faz tudo com esses agentes. Mas e interdispositivo? Para ver como é que ficou lá no outro mobile, ou para ver como é que ficou para aquela pessoa, ou a opinião de outras pessoas, né? Então, vai ter essas pessoas todas para fazer esse meio de campo e realmente guiar o trabalho desses seres, né, que já vão ter até Bom, psicologia própria, né? Já tem gente estudando. já tem gente fazendo, inclusive, terapia com o GPT. É, Se, conversando com ele ali, né? É uma maravilha, é uma obra humana, não deixa de ser uma obra humana. Ela eu diria que ela é assombrosa pelo tamanho e pela capacidade, mas ela não deixou de ser algo novo. A gente não criou nada do futuro. Muito sim. pelo contrário, a gente alimentou com o que a gente construiu no passado e deu uma maneira dela interagir com a gente. Mas é toda a inteligência humana, se a gente contactar na internet, né? Toda a inteligência humana criada aí nas últimas décadas que alimentou essa máquina. É a gente refletido de outra forma. Muito doido, cara. E o que você acha que é mais bizarro, saindo um pouco fora das minhas Uhum. perguntas listadas aqui? O que mais me assombra é que ainda não sabem definir exatamente a caixa preta de como isso aprende, de como ele realmente escolhe determinados caminhos e tudo mais. Isso me assombra um pouco ainda. Mas o que você acha ainda que é mais assombroso de tudo isso? Porque na pós-graduação da Descomplica, por exemplo, a gente cria uns modelozinhos pequenos em TensorFlow Uhum. e o contexto está fechado. Fica fácil de prever o que vai acontecer. Quando você vê um negócio igual o ChatGPT, tendo quase que opiniões e tendo escolhas de caminho, porque você pode criar um curso de storytelling, por exemplo, que foi o que eu fiz recentemente com o ChatGPT, e ele pode ter várias ramificações. E quando você faz sem parâmetro, ele escolhe uma ramificação. Por que ele escolheu aquela ramificação?
Aí você dá um Sim. parâmetro, ele muda completamente até o jeito de expressar o conteúdo, né? O que você acha que é sombrio ou meio tenebroso disso tudo, cara? E o GPT-5 está no horizonte, a gente não viu ainda o potencial. A gente está falando aí, Pois é. talvez, né, não sei em números, talvez 15 bilhões de parâmetros no GPT-4. Estou falando de 50 bilhões de parâmetros no GPT-5. Então isso é assombroso, né? Se a gente, na demonstração do 4, o cara tirou uma foto de um papel que ele desenhou um site e o GPT entregou o site programado, o código e assombroso. Cara, bem-vindo Sim. 5, sabe? Então o horizonte é assombroso, porque vai realmente transformar nossas vidas. A gente está passando por uma porta imensa como humanidade nesse momento. Muito doido. E aí, agora sim, tá na minha listinha aqui, cara. A gente sempre viveu como seres humanos, como os líderes desse planeta, ou como atores primários de nossa atuação no planeta, né? Construtores e modificadores da realidade. Existe a possibilidade da inteligência artificial tomar essa atuação primária e a gente ficar só de boa recebendo um salário base e tocando as nossas vidas. Como você acha que o pessoal vai lidar com isso? Porque Life finds a way. eu e meus irmãos somos muito proativos para ficar no backstage. Eu já sei disso. E eu acho que você também é um cara desse tipo. Sim. E aí, o que você acha disso? Eu comentei, né? Meu filho talvez não tenha uma profissão, ele tenha uma ocupação. Eu acho que, número um, Life Finds a Way não é a primeira grande quebra de paradigma. Ela só está sendo acelerada, rápida e muito difundida porque a gente está interconectado. Quando a gente fala de invenção do fogo, não, invenção, a descoberta do fogo, o que eu vi dessa tese? Eu não estudei profundamente, tá? Eu gosto muito de documentários de comida no Netflix e um deles falava sobre, talvez ele chama Sal, eu não vou lembrar o nome, mas ele fala sobre a descoberta do fogo, como que ela mudou o ser humano, e ela mudou num contexto de desenvolvimento cerebral. A espécie que a gente era antes de se tornar humano começou a dominar o fogo e isso permitiu que alimentos que eram duros e difíceis de ser consumidos e ricos em calorias fossem consumidos e, portanto, que a gente tivesse um cérebro que consome basal aí 2.000 calorias por dia. O fogo ele é importante neste sentido primariamente em evolução humana. Então a gente vai evoluir. Você falou aí, cara, talvez de muitas funções se tornarem obsoletas. Eu vejo como um futuro sombrio também. Eu penso Sim. que talvez a gente esteja encontrando um descenso na curva de crescimento populacional e quando meu filho tiver 50 anos a gente não esteja nos 12 bilhões, mas a gente esteja nos 6. Uhum, E isso uhum. daí pode ter implicações porque né, quem vai sofrer são pessoas mais vulneráveis. E Sim. pode acontecer da gente resolver problemas que nos levem a problemas novos. Por exemplo, a gente está diante de uma crise climática que pode ser resolvida, ou a gente está diante de uma síntese de proteína que possa resolver doenças que são incuráveis e aumentar a nossa longevidade. Eu penso muito o que seremos, e talvez estejamos ocupados, talvez a gente volte para a atividade base, ou talvez a gente desenvolva o próximo paradigma. Eu penso muito também que talvez a gente esteja livre aí recebendo uma renda básica universal, né? Os governos já discutiam e agora se mostra Uhum. mais latente essa necessidade de discussão. No fim, tudo volta para Life Finds a Way. A gente é inquieto como espécie e a gente né, tem essa questão de propósito. Se tirarem o propósito do capitalismo, de novo, vai baixar a maré de novo. E aí, o que você vai fazer? Talvez eu aprenda a tocar violão finalmente. Vou dar aula na África. Né? Muito bom, cara, muito bom. É, eu tenho mais três perguntinhas, Tá estamos de bom? boa com o tempo. Vamos nessa. Esse é o momento para não deixar a divulgação das coisas assim para o final, porque as pessoas desistem, né? Deixar as Sim. perguntas mais calientes depois do nosso momento de jabá. Então, assim, conta pra galera aí onde eles podem te encontrar, que serviço que você está fazendo. Eu sei que você tem muito a compartilhar com o pessoal em Uhum. mentorias. Eu vi que você está na ADP List também, eu faço umas Exato. mentorias lá também. Conta pra galera como é que eles podem te encontrar, o que você está fazendo, o que você oferece para quem está no começo da carreira aí. Manda bala. Gente, quem está perdido com uma troca de emprego, quem está perdido com uma mudança agora, quem entrar, a tecnologia continua sendo uma água quentinha, a maré ainda continua cheia, apesar de estarmos passando por esse momento. Eu convido as pessoas a virem colocar suas habilidades aqui dentro do mundo da tecnologia, onde tem muito investimento.
Então, vocês podem me encontrar no ADP List, que eu entrei a convite do Alan. Tenho lá horários, se não me engano, de terça e quinta à tarde disponíveis para fazer a mentoria. É só me chamar lá, vai ser um prazer trocar uma ideia. E tenho também no LinkedIn. Eu estou sempre comentando lá, estou publicando. Né? De vez em quando vem alguns pensamentos, vem algumas ideias de ponta cabeça ali para publicar com... Né? Eu tenho uma ideia idiota, eu vou lá e faço com inteligência artificial e vejo o que ela cria para mim. Então dá para me acompanhar. Eu falo de assuntos, eu falo de carreira, eu falo de tecnologia, eu falo de produtos digitais. Sei quando eu conto a minha história, né? Tipo, pô, tá fazendo um app do Itaú, que complexidade. Mas eu também estou envolvido com o educacional por conta de um empurrãozinho de um certo Alan aí. Eu estou lançando meu olhar para projeto educacional, então eu estou disponível para quem estiver procurando aí. Teve uma palavra que eu falei também que ela é difícil, né? Que é o growth hacking, que é a área que eu estou trabalhando no momento. Então quem quiser aprender mais pode me chamar ou pode me seguir, que eu estou sempre publicando conteúdo no LinkedIn e disponível para trocar uma ideia no ADP. E consultoria de marketing, né? Se tiver alguém aí com seus produtos, suas escolas digitais e tudo mais, é o cara que manda muito no marketing. Nossa, esqueci de fazer o jabá de verdade, né? Quer crescer, quer aumentar a quantidade de gente entrando na sua aula e, conforme a minha história, ter fechar o fundo do barril, manter as pessoas aqui dentro, me chama para a gente fazer uma abordagem humana, para a gente fazer uma abordagem baseada em método científico, para encontrar alavancas de crescimento que sejam perenes para a sua empresa e ajudar o seu produto a encontrar sucesso. Nossa, isso vai ser um corte agora, vai para o Instagram isso. Sensacional, muito bom. Muito bem. Algo mais? Os links vão estar todos na descrição dos vídeos, na plataforma de podcast, tá, gente? Então vocês vão achar tudo bonitinho. Então vamos lá. Você falou da vaidade, cara, lá como um princípio ali de uma coisa que te motivou, que eu acho que é muito válido, que é muito bacana, né? A gente precisa de motivação para sair do status quo e chegar num lugar novo. Às vezes a gente descobre que a motivação que nos levou até lá talvez não era tão válida, a gente descobre novas motivações lá. Né? Queria que você contasse mais dessa situação, do que te motivou a chegar na liderança, a ter mais essa proatividade. Você falou da vaidade, mas com certeza você descobriu outras coisas no caminho. E quais foram os seus aprendizados com essa história toda? Desde lá da IBM, cara, até assim, o que você foi aprendendo em cada lugar, né? Porque a gente ouve, tem uma coisa que eu vejo isso muito com aluno de escola básica, de escola ensino médio. Ele ouve o que você está falando, mas ele não sente porque ele não viveu ainda. Sim. Então, assim, eu queria que você contasse as coisas que você não só ouviu, aquelas coisas, tem que ser proativo, tem que estudar, tem que ser honesto, e não sei o quê, mas aquilo que você sentiu, que você falou, poxa vida, escreveu no meu HD aqui, depois dessas experiências, até você chegar nessa questão de liderança. Claro. Essa aqui é uma resposta que eu tenho do Diego de hoje, do dia 19 de abril de 2023. Se você me fizesse essa pergunta daqui a 6 meses, talvez ela fosse diferente, né? Mas o que eu estou vivendo e aprendendo é, no começo, a minha busca pela liderança, ela foi realmente por vaidade, porque eu passei por algumas situações na adolescência onde eu sofri bullying e eu cresci demais. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu me tornei o bullying. E, infelizmente, é um ciclo vicioso, é um ciclo terrível, o ciclo do abuso. Mas ele criou um buraco em mim, que era querer se sentir querido, querer se sentir importante. E quando eu percebi que liderar pessoas, ter um crachá mais relevante, me colocava dentro dessa, né, me cobria essa questão de ego, foi a primeira busca. Eu ouvi da minha mãe toda a vida, e em um momento ela recebeu uma mensagem de alguém que gosta muito da gente, dizendo, diga para o seu menino ir devagar, que as pessoas têm tempos diferentes. Isso aí ficou claro agora nessa questão da jardinagem, mas ficou gravado comigo e foi dito nessa época da IBM. Eu fui líder pela primeira vez, eu queria aquele crachá e poder andar peitudo como team leader backup. Né? Supervisor de turno. Né? Dwight Schrute. Eu queria pela posição, mas depois eu fui entendendo que eu sou uma pessoa, eu fui conversando comigo mesmo, eu tenho uma facilidade de comunicação que abre portas e ela gera um raporte realmente profundo com as pessoas, não é um raporte de vendas imediato, objetivo imediato, é um raporte de transformação. E quanto mais eu fui liderando empreitadas, quanto mais eu fui liderando pessoas, e, nossa, eu já devo ter liderado 50 pessoas agora nessa altura, mas eu fui entendendo que menos vale o crachá e mais vale o que eu posso fazer de transformação na vida das pessoas. Tem uma discussão muito legal que aparece na internet de vez em quando, que se chama output versus outcomes.
Se eu for colocar aqui num exemplo simples, é tomar café. Output é colocar o café na xícara. É o resultado. Eu tirei da máquina e coloquei na xícara. E o outcome, ele é a questão de como eu sinto prazer de sentir aquele torradinho na boca e o cheiro e aquela fumaça do café e as lembranças que evocam. Desde que eu era pequeno, meu avô colocava o café para passar lá na casa dele no fim de domingo ou um café da manhã com a minha mãe, né? E o cafezinho de todo dia aqui com meu filho antes de ir para a escolinha. Esse é o outcome. Eu mudei essa visão de output, ter o crachá pelo crachá, só o resultado, para ter o outcome, que é ajudar as pessoas a encontrarem um caminho, a transformar a vida e o panorama ao meu redor e ao redor dessas pessoas, sabe? Então seria esse o crescimento. Cara, a história é linda, é muito legal falar agora, mas eu não me tornei um monge zen e eu pratico isso. Eu caio em armadilhas do ego dia sim, dia sim. É raro, mas acontece o tempo todo. A questão é que eu aprendi a me policiar. E eu me pergunto, estou com muita ênfase nisso por vaidade ou porque eu quero realmente transformar? Isso aí se tornou um fator definidor na minha vida. E eu consegui largar mais coisas, ter menos no meu prato e passar menos coisas na fila, mas com mais qualidade, quando eu olho para o resultado via essa visão de outcome. Muito legal. Que é meio que, se fosse traduzir literalmente, é o resultado objetivo e um mais subjetivo, né? Uma coisa Isso. mais bacana, bacana. Output versus outcomes. Muito legal. E aí, quase acabando aqui, cara, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha dessa indústria de influencers. Eu estava descobrindo recentemente que eu vou elaborar, não é influencer objetivamente só influencer, mas o Brasil onde tem mais nano e micro influencer, a galera tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, tem gente com 1.000 seguidores fazendo propaganda, e aí eu queria correlacionar isso com a indústria de talentos. Eu tenho uma cliente minha da minha consultoria, cara, que ela tem uma escola inteira digital só para chama Multitrampo. Eu vou falar aqui, a Ana Luz, ela Uhum. participou do podcast também. Multitrampo, que é o quê? Você vai aprender todas as habilidades necessárias ali, digitais e tal ou não, para virar um freela. Cara, e ela tá bombando. Então, se quer virar tradutor, você fala inglês, quer virar tradutor. Bacana, tá aqui, ó, habilidade para fazer Legal, tradução. cara. Ah, quero fazer site, quero fazer copywriting. Tá aqui, ó, qual é a plataforma? Você vai lá, entra e faz isso. Ah, eu entendo um pouquinho de programação e quero virar freela. Tá aqui. E tem aluno dela abrindo agências de freela, Nossa, né? Então, assim, essa questão de layoffs e demissão em massa e tudo mais, tá vindo muito ao encontro dessa outra coisa que está acontecendo e está crescendo muito, que é a indústria de talento e influência digital, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha, dicas para o pessoal que está tentando entrar, né? Você que também que é do marketing, que entende muito sim. disso, o que está virando aí? O pessoal está muito PJ, tá brabo no PJ e freelancing, né? Eu vou trazer uma resposta teórica para cá. Na hora que você falou da indústria do influencer, você viu que eu dei uma risada, né? Porque eu ia ironizar. Não, eu ia apelar, já só influencer sem contexto é apelar, né? Eu ia ironizar, mas eu não. Eu vou trazer aqui uma resposta de como que isso aqui gera valor de verdade. Existe dentro de metodologias de marketing, quando você vai tomar uma decisão chamado go-to-market, qual caminho que você vai, qual canal que você vai abordar. Falando aqui de maneira básica, eu posso usar Instagram, LinkedIn, TikTok, mas existem muito mais coisas. Uhum. E ele vem do Bullseye Framework. Né? Vou deixar essa dica aqui. Qualquer blog que você lê, ele vai te dar profundidade suficiente para começar a executar essa tarefa, que é colocar dentro de 3 círculos concêntricos, dos mais externos as coisas que têm menos possibilidade de te dar valor, e conforme você vai aproximando para o meio, você prioriza só 3, que são os principais canais. E hoje eles estão, na teoria atual, listados em 27 canais. Um deles é marketing de influência. Então, uma resposta objetiva é: se você tem vontade de pegar um microfone, uma câmera, o celular te dá esse acesso, se você está disposto a colocar a sua cara para representar a sua marca, e se isso daí trouxer resultado para você, cara, vai lá e faz. Tem que fazer mesmo, porque ainda, apesar do que a gente falou, desse futuro assombroso que está aqui pela frente, tem muito dinheiro na mesa ainda. Eu vou deixar de fazer? Eu vou deixar de expor minha marca? Muitas vezes eu penso, posto no LinkedIn ou não? Aí eu vou lá e posto. Olha o que me trouxe. A gente está aqui tendo uma puta conversa engrandecedora, né? A gente criou aqui um laço legal entre nós dois.
E tudo isso porque eu escolhi, de certa forma, influenciar. Existem, dentre a influência, mais 26 canais, e a teoria hoje é que você já tenha um método de análise para novos canais, porque pipoca novos canais. Tinha lá o Clubhouse, que parecia que ia ser a nova invenção do Aham. mundo, né, que talvez ele já tenha caído, mas eu poderia, cara, eu quero falar de educação, quero usar o Clubhouse, ele faz sentido? Então, o marketing de influência e essa indústria criativa, ela é, obviamente, empoderada por isso. Dado o momento que a gente está vivendo, quem tem experiência em investir, colocar um dinheirinho em mídia no Facebook, está muito difícil, está muito caro colocar as pessoas para dentro. Então, tem que ser criativo. E eu diria que o que está vindo pela frente está muito mais atrelado à marca pessoal e muito menos ao dinheiro colocado, né, na compra de mídia, na propaganda. Então, de um lado, eu ia ironizar, né, porque virou uma indústria, Sim. e aí entra na opinião pessoal, né, o Big Brother Cospe, por semana, uma pessoa que vai virar de ator global a comentarista de podcast, vai acontecer e vira uma indústria de influencer mesmo, mas isso não deve fazer com que as pessoas construam algo, meçam e aprendam com isso, sempre dentro dos ciclos ali de aprendizado, sabe? Muito bom. Eu até queria comentar uma coisa que eu falei com você no nosso papo offline, Uhum. mas vale a pena para o pessoal também tentar. Tá caro fazer anúncio, mas uma coisa que eu tenho feito que eu tenho gostado muito é o tal do marketing sustentável. Então, assim, meus orçamentos de marketing, de mídia mesmo, são muito baixos, mas eles divulgam produtos e conteúdo que não só vendem e geram lucro para pagar o próprio marketing, gerar uma rendinha, mas eles também trazem pessoas interessadas nos meus serviços, no podcast, né? Então, vira Uhum. uma rede sustentável muito legal. Então, a pessoa às vezes vê meu livro de viés cognitivo, mas não vai comprar o livro, vai me chamar para fazer uma consultoria na empresa dela. Então tem tudo isso para a gente pensar, né? E eu nem sou influencer ainda, eu tenho alguns seguidores legais no LinkedIn, mas nenhuma das minhas contas no Instagram tem 1.000 seguidores. E eu já estou Uhum. tendo retorno disso. Então imagina alguém que foca, que investe, igual uma aluna que virou amiga minha, Mariana. Cara, tem 4.000 seguidores no Instagram e agora que ela está rentabilizando isso, está criando produtos. Né? Então é muito interessante, eu gosto de bater nessa tecla porque tem muito potencial. Inclusive você, cara, você tem muito potencial para vender seus produtos educacionais aí, e eu quero ver isso acontecer. Vamos botar para quebrar. Tá no horizonte, hein? Vamos fazer, que precisar de mim. Aí eu queria comentar outra coisa que é muito importante antes de eu fazer minha última pergunta, que é o quê? Uhum. É a quebra do mito, cara. Tem um mito, um medo da galera, principalmente no Brasil, de tipo assim, o Diego tem 20.000 seguidores no LinkedIn, ou ele é head de inovação. Não vou chamá-lo não. Não vou tirar dúvida não, o cara tá ocupado, que não sei o que é. Eu tento quebrar isso todo dia, Diego. Tipo, tem aluno meu lá, sei lá, 1.000 e poucos alunos aí, e eu sempre, em toda a primeira aula, falo, galera, vocês estão me vendo aqui, eu sou seu professor da pós, eu sou seu professor da EBAC, que seja, mas eu tô no LinkedIn, me chama, vamos conversar, me adiciona no WhatsApp. Tem aluno meu que eu converso todo dia no WhatsApp, cara, para tirar dúvida, para conversar, para fazer as coisas. Tem aluno meu que veio trabalhar para mim. Tem aluno meu que está trabalhando para a escola na qual ele estudou, né? Porque ele foi se desenvolvendo e tal, e trocamos referências e tudo mais. É tudo uma questão de você chegar na pessoa. E o melhor exemplo disso é eu olhava pro Diego e falava, cara, o cara tá anos luz na carreira dele, não vou nem chamá-lo pro meu podcast, que não sei o quê. No fim das contas, eu conheci o cara indiretamente, a gente É. trabalhou no mesmo lugar. Né? Então, chega junto, gente. Se tiver um pedido que eu posso fazer, não seja curioso ou curiosa, não seja proativo ou proativa no trabalho, nem nada, mas assim, tá com dúvida, quer chamar alguém, quer fazer uma pergunta? Faça. No máximo a pessoa não vai responder, ela não vai atrás de você e vai te bater pela pergunta, ou não vai te xingar. E se xingar é porque ela não era tão referência assim, ela mentiu Não valia nada. no LinkedIn dela. Né? Então, e isso eu queria deixar como mensagem minha aqui, porque toda essa conversa bacanérrima que aconteceu foi por conta de uma ousadia minha. Porque eu olhei e falei, o cara vai dar risada, né, velho? Tipo, ele é de TI, meu podcast é de design instrucional. E o cara tá aqui trocando uma ideia super de boa, agregando para vocês todos. Vai ficar na história esse podcast registrado para quem precisar dele. Né? Então, faça isso com a sua vida também. Se quiser comentar, eu tenho uma última pergunta que é a mais bombástica, e aí Drop the bomb. sucesso. Então vamos lá. Cara, você falou de burnout. Eu preciso comentar, eu preciso me vulnerabilizar juntamente com você. Eu tive crise de ansiedade braba. Eu acho que era até crise de pânico na China. Tive uma quando eu fechei minha escola para ir para a China. Foi uma época cheia de crises de ansiedade.
E não é fácil, é muito complicado. Só que o que mais me assusta dessa história toda é que tem gente que tem isso constantemente e não sabe. Né? Tem gente que está vivendo em sequências desses tipos de problema, de burnout ou de crise de ansiedade e pânico, e acha que é, sei lá, tô cansado, tô bravo, tô uma coisa do tipo. Né? E eu conheço algumas pessoas desse tipo. Eu queria que você comentasse como se prevenir, como se cuidar, como entender os sinais e como essa situação toda de layoff, cara, como a gente pode se prevenir nessa situação toda de layoff, né? Então, assim, o que te pegou de surpresa, o que você teria feito diferente, ou coisas que você ficou grato por ter feito. Um exemplo disso seria, sei lá, ter uma reserva de emergência, ter uma renda passiva de alguma forma, ou até mesmo uma Uhum. questão mais emocional, uma questão com a parceira de ter uma comunicação mais ativa. Conta pra galera aí, porque tem muita gente precisando desse tipo de informação. E lembrando, a gente não é profissional da saúde, a gente está falando de experiências subjetivas nossas, né? Então, se tiver qualquer problema, a primeira coisa, corre para um especialista da saúde para te tratar, tá bom? A gente só está relatando coisas nossas aqui. Com certeza. A primeira coisa que eu digo é ecoar o que você falou. Vai atrás. Tem muita gente que acaba tendo preconceito e a indústria, ela realmente, ela tá voltada para eficiência. Você vai falar com, às vezes, um profissional, ele tá ali pelo dinheiro, mas tem muita gente, muita mesmo. Eu faço troca de terapeuta de ano em ano porque eu gosto de mudar o contexto, né? Uhum. E tive sorte de encontrar gente assim que transforma em missão pessoal ajudar a vida das pessoas e como terapeuta ajuda de verdade. E falando agora um pouco da minha experiência, a primeira coisa que aconteceu aqui foi ter coragem de ser vulnerável. A gente fala muito de tem que ser durão, tem que enfrentar, é isso mesmo, mais um dia no trabalho, e vai às vezes numa puta tristeza no ônibus ou no carro, Uhum. ou vai logar e tá cansado e tá achando que é algo simples, que é só um momento, uma questão de temperamento, mas às vezes é o seu corpo te dizendo que tem algo de errado acontecendo. E quando a gente está com uma armadura muito rígida, a gente não se permite ser frágil. E quando vier a quebra, vai quebrar e não vai ser agradável. Quando a gente fala aí de crise de pânico, antes de eu sair da ZUP, né, como eu contei para vocês, foi um ápice na minha vida, um lugar que eu amei estar, num churrasco de Dia dos Pais. Meu cunhado estava na churrasqueira e falou: Diegão, como é que tá o trabalho? E eu respondi rápido, sentei na mesa e comecei a passar mal de ansiedade. Eu tive que me esconder no quarto Nossa. por 20, 25 minutos embaixo da coberta, num lugar seguro, para respirar, porque o simples pensar no trabalho naquele momento me fragilizou. E essa questão da gente querer enfrentar. Então, quando você aprende a ser vulnerável, a maneira como a gente conversou aqui hoje, de pegar e abrir o coração mesmo sobre sucessos, mas também sobre falhas, é quando você começa a se tornar antifrágil, você começa a se tornar flexível. Óbvio que tem coisas que vão acontecer, né? Tipo, a gente vai perder um ente querido, a gente vai passar por coisas na vida que não existe antifragilidade nesse mundo que faça Uhum. tolerar, mas dado o momento de trabalho, você saber olhar para si e falar sobre suas fraquezas, suas fragilidades e ter alguém para dividir, que foi o meu caso aqui com a minha esposa. A gente tem um relacionamento muito franco desde o começo. Eu morava em São Paulo, ela é de São Paulo, ela vivia no meu AP no fim de semana e uma amiga dela falou que vocês não vão morar junto e juntar as contas. Ela estava com o AP dela vazio. E na hora que ela falou isso daí, eu olhei e falei, quer saber? Vamos. E a gente entrou com uma política explícita de ser muito franco um com o outro e dividir mesmo as finanças. Aconteceu ela dar um salto de carreira, na época que ela estava trabalhando com publicidade, sair de uma grande agência para outra e chegar lá e não era o que ela tinha pensado. A gente chama isso daí de ponte. Eu falei, vai tranquila que eu faço a ponte, estou Uhum. trabalhando e o dinheiro está mantido. Assim como aconteceu comigo, eu falei, cara, ela sabe, né? Somos casados, vivemos juntos, agora tem muito mais conhecimento. Ela sabia que ali no momento da demissão que eu ia precisar parar para respirar. Ela está bem situada, ela trabalha com tecnologia também. E ela falou, cara, eu seguro a nosso patamar de consumo, não vou falar mais estilo de vida. Ele caiu bastante. É um Uhum. vinho a menos no mês, é 3 idas no restaurante a menos, mas a gente está sólido aqui, sabendo que as oportunidades estão, né, as sementes foram plantadas, já está germinando uma coisa ou outra. Então é isso, dentro do meu contexto, eu contei com uma parceira muito forte, uma via franca de duas mãos entre nós. A gente tinha uma reserva, né, que permitiu que eu pudesse tratar do meu emocional, do meu psicológico. E aí, para quem está fazendo dinheiro, às vezes você vai lá e faz um lançamento, você faz, né, nossa, história de vender,
separa parte desse dinheiro, não se torne rico com o primeiro depósito que a plataforma vai te fazer e deixa um Hum, colchão de segurança, porque o mundo está mudando. É a dica número um aqui, sim. né, dica número dois. A primeira é vai cuidar com alguém que é profissional da saúde. E para fechar, né, para amarrar tudo dentro, comece a explorar a coragem verdadeira, né? A coragem ela não está em ser durão a toda e qualquer circunstância, mas é de se fazer vulnerável. Isso abre portas de verdade para conexões reais com o mundo, com as pessoas com quem você convive e por fim consigo mesmo. Sensacional, cara. Cara, é isso aí. Só tenho a agradecer essa participação incrível. Você quer fazer algum comentário final, alguma conclusão, algum recado que talvez a gente não tenha abordado aqui, ou algum tema, algum tópico aí bacana? Fica à vontade, porque do meu lado, cara, estou muito satisfeito, muito feliz. Para fechar assim com chave de ouro, desde 2010, quando eu ainda era um jovenzinho de 20 anos, eu comecei a pular ondinha no Réveillon e eu fazia um pedido na hora que estouravam os fogos ali, que é quero ser corajoso, quero ser corajoso. E aí eu quero dividir com vocês, chegar em trabalhos legais, salários legais, em alcançar objetivos que estão alinhados com as nossas ambições, está muito alinhado com coragem. Eu acho que o nosso papo hoje foi muito sobre coragem também, Uhum. várias vezes que a gente falou de várias coisas. Pergunte, entreviste, tenha dúvidas. Tá na dúvida? Desenha. Desenha para mim, sim, eu preciso entender melhor. Tem nome, é design de serviço e paga-se super bem para quem faz. E, e essa coragem que me trouxe aqui até agora. Coragem para enfrentar a pandemia, coragem para, no meio da pandemia, minha esposa falou: vamos tentar e parar com o método contraceptivo, mesmo com toda a loucura que a gente está vivendo, está criando um menininho lindo. Eu falo para minha irmã, para minha mãe, para minha esposa, né, que são minhas três maiores guias na minha vida. Eu quero que meu filho tenha um mundo, uma visão de mundo diferente da minha, que foi muito medo no começo Uhum. da vida até eu decidir ter coragem. Então, se eu puder compartilhar algo valioso mesmo para finalizar, se você está diante de um desafio, tem uma ambição, tenha coragem e vai atrás, porque, cara, a capacidade humana ela é enorme. Tudo que a gente está vendo foi construído por nós mesmos. Muito bom, cara. Muito bom. Diegão, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Sem dúvida, vamos ter outros papos aí. Eu acho que em Com breve no certeza. seu próprio podcast a gente vai falar de coisas menos profissionais, quem sabe, bater outros papos aí, que eu sei que você vai produzir muita coisa legal, tem muito potencial criativo parado aí, esperando uma impulsão aí, um impulso, né? Pessoal que nos assistiu até agora, muito obrigado, né? Parabéns por nos assistir, porque hoje a gente está na economia da atenção. Então, se você prestou atenção até o final, eu gostaria que você comentasse aqui, porque eu tenho até um presente para te dar, de verdade. Quem ganhou esse presente gostou bastante. Muito obrigado. Até o próximo. Diegão, um abraço. Brigadão, cara. Abraço, cara. Eu que agradeço.